Bem, assim, as provas já foram feitas, como estava falando para o João, né? E essas provas elas serão enviadas, acho que até o dia 27. Vocês farão e não sei se retornarão, né, no meu e-mail ou do e-mail da secretaria para eles repassarem para nós. A sugestão dos professores foi para que eles enviassem direto para os professores, né, as provas, porque ficaria mais fácil, viabilizaria melhor essa questão aí, né, de ir para um lado e para o outro. Então manda direto para a gente corrige e faz um feedback ou na sala aqui virtual, nas aulas remotas, ou passa para a secretaria e a secretaria passa para vocês. Eu não sei como é que vai ser isso daí, mas no quesito das provas, em particular as minhas, são 5 questões para cada disciplina. Em todas as questões, em todas as disciplinas, estão diretamente ligadas às aulas e também diretamente ligado ao material de vocês. São questões objetivas, entende? E discursivas, né? Há um enunciado simples em que vocês vão me responder entre 5 a 10 linhas, mínimo 5, máximo 10, né? Um texto elaborado por vocês, né? Uma resposta elaborada por vocês, sem cópias, não precisa, aqui todo mundo tem a capacidade de responder os enunciados tranquilamente, tá? Então não vai ter problema, não sei como vai ser o tempo, porque por exemplo, onde eu estudo, tem um tempo para fazer a prova, né? E eu acho que isso não vai acontecer com vocês. Bem que deveria ser assim, né? Deveríamos, por exemplo, hoje, se fosse um dia de prova, se fosse um dia hoje de prova, eu passaria os enunciados, né? E teria um tempo, né? De meia hora para vocês responderem. Talvez fosse muito curto, né? Talvez marcássemos um dia para cada turma, por exemplo, eu vou pegar uma manhã com o terceiro, uma manhã com o segundo, uma manhã com o primeiro, assim consecutivamente, assim como relação às outras matérias, cada um teria seu espaço dentro das aulas remotas para esse dia de prova. Então, não sei como é que vai ser bem isso, né? Eu acho que vocês vão ficar à vontade para responder, ou seja, não vai ser uma prova, né, mediante a tempo, e sim uma espécie, uma forma de um trabalho. Então, vocês têm os enunciados e vão ter um dia, 2 ou uma semana para resolver, o que, né, fica bem mais fácil, né? Vocês têm a liberdade, bem mais, né? Bem mais liberdade para ter o tempo da pesquisa e tudo mais, né? E não vai muito, né? Porque, como eu falei, são 5 questões, cada uma valendo 2 pontos. Vocês têm as aulas aqui que foram dadas, trabalhadas, vocês têm as apostilas, vocês têm a internet, vocês têm tudo. Não vai ser difícil fazer isso. Tá? Então, vai ser fácil. E eu espero que todos aí consigam 10, né? Tirar nota máxima. Só não leva 10 quem não quiser ir, né? E provavelmente todo mundo vai conseguir. Não? É facílimo, né? Então, o dia de hoje, a aula de hoje, eu vou fazer uma recapitulação da nossa matéria e especificamente do que vai cair na prova ali, né? Das 5 questões, né? Então, elas são 5 questões, elas estão numa linearidade, né? Ou seja, elas estão na linha do tempo, estão dentro da linha do tempo, elas não... Uma não fala sobre Idade Média, a outra vai e fala sobre a Estado do Brasil. É uma linearidade mais específica entre Idade Média e Idade Moderna, tá? Nesse contexto, dentro do contexto eu vou buscar um pouco, né? Eu busquei um pouco a vocês, né? Resgatarem a questão da sociedade em si, né? Da sociedade, do antropocentrismo do ser humano dentro da sociedade, como é que ele se entende, de que forma que ele se entende dentro do seu espaço, né? Espaço mais, quando se fala em Idade Média e Idade Moderna, é referente mais à Europa, né? E a formação
né, das sociedades nessas épocas, essas duas diferentes épocas. Então, são perguntas que, sério, se vocês não tivessem tido aula, mas já tivessem uma noção de ensino fundamental, vocês conseguiriam responder. Por exemplo, né, a organização da sociedade medieval, né, por que ela acontece e como acontece? É uma pergunta simplérrima, né, quando você fala sobre a organização da sociedade medieval e por que ela acontece, né? Quando eu já falei para vocês que ela acontece dentro de um momento, né, em que é cessado um Estado, né, um poder, que é o poder romano, e as sociedades passam a se fazerem, né, dentro de uma dinâmica onde a barbárie impera, né? Por quê? Porque são vários grupos tentando tomar poder, né, e espaço, né, de espaço dentro da Europa, né? A Idade Média ela só ocorre porque há a queda do Império de Roma, a invasão, né, devido aos bárbaros, né, do leste e oeste europeu, ali, coisa e tal. Como é que você forma essa sociedade? De que forma que se faz isso? Como que se faz isso, né? Como é que ela se organiza, né? Ela se organiza diante da violência. Então, é uma pergunta que é muito fácil. O significado, por exemplo, de renascimento, né? Se nós temos toda essa conturbação, né, que aconteceu na Idade Média. Pensem, né, lembrem sempre de uma questão de vocês entenderem a Idade Média em seu tempo, em seu espaço. Então, o espaço é a Europa, o tempo são 1000 anos, 476 a 1453. Então, como que acontece? De que forma acontece? Eu chamo atenção também para essas mudanças que ocorrem, para vocês pensarem sempre na atualidade, no mundo moderno, no mundo atual, não no mundo moderno, mas no mundo atual, né? Veja, nós estamos num momento de transição, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar aí, né, recentemente, que o mundo que nós vivemos até o ano passado não será mais o mesmo depois de tudo o que aconteceu, né, nos últimos meses, né, com a disseminação da Covid-19. Então, nós vamos nos reestruturar, a nossa sociedade vai se reestruturar dentro do nosso espaço físico, que é o mundo, né, com relação ao nosso tempo. O que é o nosso tempo? Né, qual que é a nossa reestruturação? Como nós estamos fazendo isso? Né? De que forma estamos fazendo isso? Né? Estamos fazendo isso, né, com os meios da tecnologia, que nos proporciona a continuar, né, a nós continuarmos a vida. Né? Hoje, cada vez mais, os cuidados serão redobrados. Né? Veja, a partir do momento que nós não temos uma solução para um problema, nós temos que se adaptar com esse problema. Enquanto não houver, por exemplo, uma vacina eficaz, eficiente, que resolva isso tudo, nós vamos ter que viver como estamos vivendo. Tá? Ou seja, num estado de vulnerabilidade. Só um pouquinho, esse meu cachorro aqui é louco. Nós vivemos num estado de vulnerabilidade, né? Vocês já imaginaram viver nesse estado daqui para frente, né? Daqui para o futuro? Como será? Como seria? Como seria? Não, como será, né? Porque nós já está acontecendo, já estamos passando por esse processo de readaptação, né? Então, muita coisa muda, né? A cultura se transforma. É legal entender isso, né? Porque o que é a cultura? O que é a cultura? Aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós criamos, né? Por intermédio das nossas ações, né? Por intermédio da nossa razão, né? E por intermédio da nossa interferência no espaço. Tá? Então, a cultura ela é maleável. Então, o que nós damos, nós nos reapropriamos dela, né, e passamos a fazer com que ela tenha um valor expressivo dentro do nosso mundo, né, dentro dessas transformações. Então, isso é interessante pensar, por exemplo, no passado. O passado ele também acontece dessa forma. Por exemplo, o Renascimento na Idade Moderna, ele é uma ressignificação, um momento onde
as coisas, né, estão acontecendo, estão mudando diante do quê? Diante da Idade Média. Né? A Idade Moderna ela se transforma, né? Ela se revitaliza, ela renasce, tá? Com características próprias, porém com uma grande influência do passado. Então, o que se deixa para trás? O que você desse passado, o que você pode reaproveitar, né? As coisas positivas ou também ou as coisas negativas também, né, servido como um exemplo. Olha, isso não cabe mais para um mundo que nós iremos, né, daqui para frente viver, né? Então há sempre uma ressignificação das coisas, o que é deixado, né, o que serve para nós e o que não serve. Então lá no passado também isso acontece. Isso é interessante vocês pensarem. Pensar a história tem que ser, a gente tem que ser, nós temos que ter uma concepção, uma ideia, né, aberta, né? Nós temos que ter um certo dinamismo para entender que passado é presente e presente é futuro. E é tudo isso que eu quero ouvir de vocês. Né? Eu quero ouvir isso, eu não quero que vocês me respondam. Vou falar a pergunta aqui para vocês. O que significa o renascimento na Idade Moderna? O renascimento é o renascer do novo homem naquele espaço com as artes. Sim, é isso. Pode me responder isso? Tudo bem, eu vou aceitar. Mas ressignifiquem as coisas, né? Passem a fazer essas pontes. Eu não estou falando porque eu quero ouvir isso. Tá? Se você me responder uma resposta, se você me der uma resposta exata para uma questão que, né, é simples de se responder, eu vou considerar, tudo bem. Mas agora a questão, se você faz essa profundidade, né, no responder uma questão dessa, você não está fazendo para mim, você está fazendo para você, porque você conseguiu absorver, você está conseguindo entender isso, você está conseguindo colocar o ser humano no mundo onde ele sempre foi um ser humano, ele sempre foi um homem dotado de razão e sentimentos, né? Então, de emoções, no caso. Então, você está conseguindo entender isso. Se você está conseguindo entender isso, você vai responder muita coisa daqui para frente. Uma prova de vestibular, por exemplo, que exige muito disso, né? De você fazer pontes, de você fazer ressignificações, de você trazer interdisciplinaridades para uma questão, por exemplo, de uma redação, de uma prova, né? Onde tem uma redação, você vai ter que redigir um texto com todo o seu conhecimento. A redação ela não está especificamente ligada à língua portuguesa e redação, né? Sim, ela está no sentido mais específico, de você não errar uma palavra, de você concordar verbo com um sujeito, essas coisas, tá? Agora, no sentido de entendimento, a carga maior, o peso maior é isso, é o sentido de como você entende uma questão nesse momento, né? No seu presente. E para você entender o presente, você precisa desse passado. E quando você faz essa ponte, a coisa se une, a coisa fica legal, né? Ou seja, se boa parte, o peso e o grande fantasma é a redação, o problema está resolvido. Tá? Outras questões, por exemplo, que dizem respeito da Idade Moderna, a questão do humanismo, né? O humanismo que não diz respeito só na Idade Moderna, diz respeito aos nossos dias, né? O que é o humanismo hoje? O humanismo hoje é diferente do humanismo do passado. O humanismo do passado primava pelo centro, pela ideia, pelo antropocentrismo, né? Mas o humanismo estava imbricado à ideia de uma ciência, das transformações científicas, como resposta, né, a tudo o que viria pela frente. A ciência iria resolver. Será que realmente foi assim? Tá? Isso tudo, de uma certa forma, influenciou o iluminismo da Idade Contemporânea. Mas será que essas influências, será que essa inclinação do ser humano com relação à ciência, será que isso tudo, essas transformações, realmente trouxeram o ser humano e sua integridade para os dias atuais, para os dias de hoje? Né? Então, são perguntas que vêm lá do passado. Né? Será que o ser humano é tão ser humano como ele se propõe, como ele se faz, por exemplo, nas redes sociais? Porque é uma coisa mais linda. Eu não tenho rede social, deixei disso faz muito tempo, né? Justamente pelo fato de você ver uma certa, assim,
como poderiam, alienação, né, com o próprio ser humano, né? Então você via pessoas lá de manhã dando bom dia, aquelas frases mirabolantes de para-choque de caminhão, né? Quando você falava em Deus, quando você falava no outro, quando você falava amor, então, meu Deus, era infestado, né, cara, de amor lá no Facebook, no Instagram e não sei onde mais. Não, daí se cruzava essa pessoa na real lá, uma pessoa amarga, né, cara, uma pessoa fechada, uma pessoa que você sabia que não era aquilo que estava lá, né, cara, que estava ali se apresentando ou tentando se mostrar, né, na Second Life como uma pessoa legal, bacana, né? Até onde, né, a máquina faz sentido no seu, né, na relação de homem, né, da relação da organização do espaço, né, que compreenda esse espaço, compreenda o meio ambiente do ser humano. Tá? Então, será que o humanismo ele acertou, ele conseguiu, ele chegou? Porque o humanismo, né, de uma certa forma, ele lá na Idade Moderna, né, ele tenta se fazer especificamente com os valores absolutos do ser humano, do homem. Né? Ah, não, a igreja, a religião não serve para esse mundo que está em transformação, a religião foi uma negação na Idade Média, concordo em certos pontos, né, pelo fato da religião, né, a partir quando ela se torna uma religião oficial dentro do Império Romano e depois, né, ela vai galgando o poder. Em certas partes eu concordo, sim, porque ela passou a interferir como um Estado, né? Mas a gente tem que pensar na filosofia do cristianismo, que é uma coisa mais, eu acho que não existe sociologia mais próxima do ser humano que a teologia não, a filosofia do cristianismo, cara. Né? A filosofia é uma filosofia que ela busca, né? Ela expõe, ela tem uma influência, né, das filosofias ancestrais, né? E as coisas boas, né? A filosofia que compreende o valor, o verdadeiro valor e significado do ser humano com relação à sua espiritualidade. O começo era assim, se ela foi deturpada, a gente tem que entender que ela foi deturpada. Certo? E temos que entender também que está tentando retomar. Não estou falando do cristianismo católico, também não estou falando só do cristianismo, estou falando da religião do modo em si, né? De uma união, de uma comunhão, aquilo que você entende que te faz bem interiormente e que esse bem interiormente você pode compartilhar com uma pessoa que também acredita nisso. Que acredite, né, que as mudanças têm de ser, né, da mente, mas acompanhadas com o coração. Então, essas coisas aí, interessantes vocês colocarem. Olha só quanta coisa vocês podem colocar, né? E daí eu falo, né, a importância das reformas, por exemplo, que foram extremamente importantes. Eu sou católico, mas eu achei é de extrema importância, na minha opinião, as transformações que ocorreram na Idade Moderna, né, com o protestantismo provindo de Lutero, de Calvino, dos anglicanos, né? Por mais que ali tenha, né, tudo é tomado pelo poder, cara, tudo é tomado e transformado pelo poder. Não existe algo que não passe pelo crivo do poder. Isso sempre aconteceu, tá? Eu vou contar uma história bem simplona para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco aqui, tá? Essa questão né, das reivindicações que o ser humano tem ao longo da sua vida, né? Quando elas surgem, quando elas têm uma filosofia por detrás que busca uma transformação, busca uma mudança, mas o poder ele consegue, né? A mídia, hoje a mídia, o grande poder, né? Ela consegue deturpar aquilo, né? Em favor dela mesma, né? Consegue colocar aquilo como uma abstração, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Nos anos 80, final dos anos 80. Desculpe, na metade dos anos 80, né? Na metade dos anos 80, ser punk era ser o quê? Era ser anti o sistema, não é verdade? Então, naquela época eu era e tal, né, cara? Pô, mas eu acreditava naquilo, eu acreditava nas transformações do bem comum do próximo e tudo mais, mesmo que não envolvesse a religião, né? Acreditava num socialismo político, né? Nas ideias que vocês provavelmente, talvez estejam tendo hoje em dia, não sei se, né, mais, né, na minha época, quando não existia essa parafernália, né, de comunicação,
as coisas eram mais difíceis, talvez tornassem-se, né, naquela época, mais valorosas, né? Então, pô, cara, era margem, o punk era margem à sociedade. Pô, passados os tempos, hoje em dia você entra num shopping qualquer, você chega lá numa loja de rock e fala assim, eu quero um kit punk para o meu filho, né? E veio o kit punk para o teu filho com coisas absurdas, né, cara? Por exemplo, a calça rasgada, né, cara? A calça rasgada, porque você não tinha outra na minha época. Mas vem lá uma calça rasgada, um cinturão de rebite que a polícia via tomando da gente, vem lá um kit maquiagem para você espetar o cabelo que a gente fazia com sabão. Cara, vocês estão sacando? É a deturpação das coisas. A religião foi deturpada ao longo de sua história. Em todos os sentidos, mesmo na contra-reforma, na reforma de Lutero ali, com os calvinistas ali, ela foi deturpada. Se pegou aquilo, o mundo que se fez diante do antropocentrismo, pegou-se aquilo que era interessante. A religião se tornou tão materialista quanto qualquer outro sistema político, como, por exemplo, o capitalismo. Sacou? Então, são coisas. Só que nós temos que entender. Eu chamo a atenção para nós entendermos a essência das coisas, assim como eu chamo a atenção para nós entendermos a nossa própria essência no mundo. O que nós somos, como e o porquê nós somos. Será que somos só isso, só matéria? Né? Eu acho que não. Existe dentro do ser humano uma coisa chamada sentimento, né? E esse sentimento pode ser traduzido de diversas formas, né? Para os mais, como eu falei, para os mais religiosos, traduz-se como um espírito divino. Para outros, apenas um espírito. Para algumas culturas, apenas a alma. E assim vai, né? Então, o ser humano não é só matéria. Então, quando nós pensamos na história, nós temos que também atribuir isso. Não pensar a história numa coisa estática, parada, onde as coisas aconteceram como um mecanismo de relógio. Né? Todas as transformações que ocorreram parece que dão a entender isso, mas tem que entender que isso vai além do seu passado, além dos acontecimentos. As coisas que aconteceram lá foram coisas, né, que envolveram, né, a razão, mas envolveram a emoção. Né? Muitas pessoas lutaram por aquilo, né? Muitas pessoas deram sangue e a vida por aquilo. Então, essas coisas assim, é interessante vocês trazerem para a gente. Né? A definição, então, do absolutismo da Idade Moderna, né, como um poder que vai ser trocado posteriormente pela burguesia, pela classe burguesa na Revolução Francesa. Mas como se deu isso? De que forma que se deu isso? Né? Em que momento? O que é essa palavra absoluto? Será que não se ainda hoje não se busca o governo, né, a política atual não busca por esses absolutismos, né, por uma ideia de absoluto, poder absoluto, sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Né? Hoje, talvez cada vez mais esse poder absoluto esteja se concentrando nas mãos, né, de poucos. Né? Hoje você, por exemplo, a minha aula aqui, vocês sabem, né? Não sei, mas parece que se você acessa o celular, se você pode estar, mesmo ele desligado, você pode estar sendo gravado. Eu vi umas coisas dessas, eu tento não me aproximar tanto dessas maluquices aí, alguns chamam de teoria de conspiração, eu acho que não, mas eu tento me aproximar tanto que senão você fica louco, né? Então, eu tento viver ainda, eu sou um homem do século passado, sou um homem do século XX, então eu tenho umas certas ressalvas com o século XXI, dentre elas a própria informática. Ajuda demais, ajuda muito, né? Mas tem o outro lado, né? Sempre vai ter, né? Então essas coisas todas assim vocês vão discutir nas provas, as provas que irão fazer. A filosofia, sociologia, geografia, todas as outras provas também estão nesse mesmo patamar dessas questões que foram sugeridas aqui, que foram sugeridas em história. São coisas simples, são respostas diretas, como eu falei para vocês, vocês não precisam se descabelarem. Se vocês não quiserem pensar na resposta, lá, ir lá na apostila lá e escrever, então escrever, copiar, né? Mas colocar lá, vai lá, dá uma olhada lá, pega uma frase, sabe como é que faz isso? Pega uma frase, copia toda a frase, joga no Google lá e pede por sinônimos, né, cara? Então, as palavras ali que podem ser trocadas, vocês podem fazer isso, você não tem que ter algum trabalho, né? Daí fica a critério de cada um. Se vocês realmente querem absorver, se realmente vocês querem aproveitar esse momento, né? Ou se vocês querem continuar respondendo, né? Não é o caso de vocês, mas se quiserem, né? Continuar respondendo, né? Vamos colocar assim, como se chama? Dar respostas
cruas e frias, tudo bem, pode dar. Como eu falei, me respondendo a prova, eu vou dar o valor que elas merecem, né? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem esse diálogo com as coisas, né? Com o passado, principalmente, trazer o passado para o presente. Bem, é isso aí. Eu vou me despeço de vocês aqui nessa semana, né? E na próxima parece que já são as provas. Eu não sei como é que vai ser bem, eu vou, né? Mas enfim, bom final de semana para vocês, tudo de bom, se cuidem, né? E até semana que vem. Falou?